Bom, em primeiro lugar, o bom vinho, que não é exclusivo do nosso território, mas é muito bom, particularmente aqui no Baixo Alentejo. Depois, para além disso, temos um conjunto de enoturismos que nos últimos anos têm surgido, felizmente, no território de grande qualidade e também nos últimos anos tem surgido uma oferta em termos de alojamento turístico que não tínhamos e que foi-se desenvolvendo, nomeadamente até ao nível da hotelaria. Tínhamos alguma necessidade de termos mais capacidade hoteleira para trabalhar outro nível dos grupos. E depois temos, de facto, particularidades únicas que estão aqui, nomeadamente o chamado vinho de talha, que é aqui o solar, basicamente aqui nos concelhos de Vidigueira e Cuba, principalmente, mas temos noutros pontos do território, no concelho de Beja, no concelho de Moura, no concelho de Aljustrel, e de facto o vinho de talha diferencia, porque para nós o vinho não é apenas o líquido que está no copo, é muito mais do que isso, essencialmente o convívio, é a partilha, é o petisco que se traz para provar o vinho de talha, é a amizade que se cria nesses locais e, naturalmente, surge o cante, que faz parte do nosso património cultural e material, felizmente reconhecido pela Unesco, mas está em cada baixo alentejano, portanto, mesmo aqueles como eu que não sabem cantar, quando começa o cante, sempre nos juntamos e partilhamos com os amigos uma mesa recheada dos bons produtos que temos no nosso território, e também do bom vinho, naturalmente. Não foi difícil, porque felizmente os nossos presidentes de Câmara viram aqui esta uma possibilidade de promovermos o nosso território. E vamos, no fundo, seguir os mesmos passos que a Cime de Ouro fez em 2023 e, portanto, foi um bom exemplo que queremos prosseguir. E, de facto, foi relativamente fácil porque os 13 municípios, mesmo aqueles que não eram sócios da Associação dos Municípios Portugueses do Vinho, se associaram e, atualmente, dos 13, teremos vinho em todos, com exceção, eventualmente, de Barrancos. Mas quase todos já têm bom vinho, felizmente também. Temos boas produções em qualidade e em quantidade, também em termos de comercialização. É também uma oportunidade que temos para ajudar os produtores a comercializar o seu vinho e, associando a isso, trazer mais pessoas para o território. Basicamente, é aqui o veio condutor que juntou os 13 municípios. Como já disse, portanto, nós hoje já temos aqui uma oferta muito sustentada e, portanto, interessa-nos agora promover o território e chamar as pessoas para cá, principalmente isso. Porque, por exemplo, o vinho de talha, por muito que nós o engarrafemos, o que é genuíno é bebê-lo à saída da talha, é prová-lo à saída da talha, quando se abre a talha, com aqueles copinhos pequeninos que se utilizam, e de facto é uma forma de tentarmos chamar mais pessoas para o território e, do ponto de vista naturalmente do turismo, os enoturismos hoje já têm aqui um papel muito importante em termos de economia e queremos ajudar a fundamentar cada vez mais isso, e também associado ao próprio enoturismo, ao próprio negócio da transação comercial do vinho, que as pessoas, quando fazem as visitas, quando fazem as provas, normalmente levam sempre algumas garrafas, algumas caixas com garrafas de vinho e, naturalmente, aí, em termos de mais-valia para o produtor, fica muito ali no território e não vai para, eventualmente, alguns intermediários, que é o que sucede muitas das vezes. Nós não vemos isto como somos complementares todos uns aos outros, não é? Talvez o nosso território tenha mais falta desta candidatura aprovada que os outros. Quer o Algarve, quer os Açores já são territórios reconhecidos do ponto de vista turístico e aqui nós, o objetivo enquanto comunidade intermunicipal, no fundo, é valorizarmos o nosso território, mostrarmos lá fora e aproveitarmos esta candidatura para já como uma forma de promoção do território, é o que temos feito até agora, juntando naturalmente também a gastronomia, as raças autóctones que temos, juntando tudo o resto que está à volta, o património natural, o património cultural, e tentar, de facto, promovermos o território para, em termos turísticos, conseguirmos melhores resultados em termos, quer na restauração, quer nos alojamentos, quer nos enoturismos. Basicamente é esse o nosso objetivo. Olha, nós estamos a trabalhar em conjunto com a entidade regional de turismo e também com os produtores e teremos já algumas ideias que vão ser alinhavadas. Nós atualmente já temos uma oferta grande em termos de eventos turísticos virados para o vinho. Temos muitos, 5, 6, 7 eventos de alguma dimensão, a Vinipax em Beja, os vinhos no Castelo em Serpa, o Moura Wine, irão aparecer outros também,
Este ano, por exemplo, em Alvite vai surgir uma nova iniciativa virada para jovens enólogos. Portanto, há aqui uma diversidade, de facto é uma região efervescente do ponto de vista do vinho e do enoturismo. Iremos naturalmente pensar em conjunto com todo o setor e com o turismo, ver o que é que podemos impactar mais fortemente para, do ponto de vista da montra, que é esta candidatura, ser ainda mais, ter maiores impactos positivos, especialmente no exterior. Mais que a Vidigueira, talvez mesmo Vila de Frades seja aqui o principal foco. E, de facto, o próprio município da Vidigueira, portanto, impulsionou uma candidatura para reconhecer a importância do vinho de talha enquanto património cultural imaterial e que já teve reconhecimento a nível nacional, está-se a preparar também para submeter à Unesco e esse reconhecimento é importante. Desenvolveu um centro interpretativo de vinho de talha que foi financiado pelo Alentejo 2020, através também da comunidade intermunicipal, da nossa ITI, e é já uma referência, até pelo conjunto de atividades que existe à volta do vinho de talha, o próprio Concelho da Vidigueira, naturalmente, mas em especial, se calhar, Vila de Frades e também, já agora destacar aqui Vila Alva, também no Concelho de Cuba, que também tem ali já um impacto grande em termos de eventos que se criam e que envolvem toda a aldeia, toda a vila, neste caso, que é uma vila, mas e com um conjunto disperso de animação pelas adegas, que é importante para o nosso território. Sim, o vinho de talha não é só o vinho propriamente dito, é tudo o que ele representa, é de facto o convívio que se estabelece e isso é extremamente interessante e é muito genuíno, é muito autêntico. É por isso que desafiamos as pessoas a virem cá para tomar contacto com o vinho de talha e perceberem o que é o vinho de talha, porque é diferente bebermos o vinho à saída da talha do que abrir uma garrafa e degustarmos o mesmo vinho. Portanto, o sabor cá no território é totalmente diferente. Manter a tradição é absolutamente fundamental e salvaguardar, portanto, toda a forma que vem já de tempos antigos, desde os romanos ou até antes dos romanos, que nos ajudaram e nos vieram trazer esta dádiva para o território, tem que se manter a tradição e tem que haver um plano de salvaguarda até do ponto de vista da classificação enquanto património material, cultural e material. E desse ponto de vista é importante mantermos a tradição e a autenticidade, porque basicamente não podemos transformar uma coisa que tem aquela característica de facto em qualquer outra coisa que não seja vinho de talha. Portanto, nós não podemos adulterar a forma de fazer o vinho de talha, embora hoje, cada vez mais, os enólogos tentam preservá-lo mais, porque o vinho de talha era um vinho que era bebido ali, era muito datado. Portanto, desde que se abria a talha até que terminava o que estava na talha, acabava o vinho de talha, só no próximo ano haveria mais. Hoje, felizmente, também, dadas as novas tecnologias e também os desenvolvimentos que os enólogos vão fazendo, portanto, permitem engarrafar e mantê-lo durante mais tempo e, portanto, mas naturalmente que a forma de fazer vinho de talha tem que ser aquela que tem vindo sendo preservada e, felizmente, temos aqui uma série de bons produtores que mantêm essa tradição. Olha, nós, enquanto comunidade intermunicipal, temos desenvolvido, portanto, algum trabalho, quer com os produtores, quer com as próprias entidades. Fizemos um conjunto de vídeos no âmbito também de uma candidatura que tivemos no Alentejo 2020, especialmente não apenas para introduzir nas redes sociais, que hoje, de facto, é muito interessante, as redes sociais para fazermos chegar este conhecimento a mais pessoas, mas também nos eventos em que participamos, quer em Portugal, quer em Espanha, portanto temos sempre aqui o cuidado, quer de levar os produtores, quer também de publicitarmos aquilo que existe em termos de enoturismo e tentarmos atrair para cá cada vez mais pessoas. Portanto, ainda agora tivemos na Lisbon Food Affair, com outro projeto que tem a ver com as carnes do montado, mas levámos também os vinhos porque é tudo complementar. Portanto, aqui o território tem a gastronomia, mas tem os vinhos e temos tudo sempre em conjunto, naturalmente. Eu acho que estamos a fazer esse caminho, portanto, aqui no Alentejo ainda não temos no Baixo Alentejo, especialmente, não temos uma quantidade tão grande de turistas e de visitantes que permita, se calhar, termos uma oferta estruturada do ponto de vista da animação turística que permita, muitas vezes, complementar o que existe. Mas já temos aqui uma série de eventos que atraem pessoas para o território e que esses eventos também são cada vez mais complementados com outras atividades pela oferta que existe e de facto acho que é um caminho que se vai fazendo, portanto não é de um dia para o outro que temos uma varinha mágica e temos aqui uma oferta brutal, às vezes também é por tentativa e erro, porque temos que descobrir o que é que o mercado às vezes quer
E desse ponto de vista temos desde a tradição, à inovação, à modernidade, à oferta cultural, a oferta também de passeios da natureza, portanto, de cycling, do walking. Portanto, temos aqui, e em conjunto com a entidade regional de turismo, temos feito aqui uma oferta muito interessante com os municípios, naturalmente, os municípios são aqui importantíssimos e são sempre a primeira entidade a aparecer à frente e às vezes a impulsionar os privados que têm às vezes mais dificuldade, até porque do ponto de vista da rentabilidade são o tipo de iniciativas que não é de um dia para o outro que se consegue sustentar do ponto de vista económico ou financeiro para se conseguirem vingar no mercado. Sim, e felizmente o território do Baixo Alentejo é um exemplo de sustentabilidade económica, felizmente, sustentabilidade ambiental, porque temos aqui até do ponto de vista, muitos dos produtores que estão no programa de sustentabilidade dos vinhos do Alentejo são do Baixo Alentejo, temos dos maiores produtores de vinho biológico do país aqui na nossa região e o próprio território é um território sustentável, portanto nós trabalhamos com os municípios, com as entidades, cada vez mais na sustentabilidade. E aqui a sustentabilidade nós acrescentamos, para além da questão económica, da questão social, da questão até ambiental, acrescentamos a questão cultural, porque a nossa cultura do Baixo Alentejo também, que vamos mantendo, é uma cultura que tem sido sempre sustentável. Portanto, um dos exemplos que eu dou em questão de economia circular é a questão do porco alentejano. O porco alentejano, as pessoas costumam-se, como nós costumamos aqui dizer, engordam o seu sevanito no quintal, muitas das vezes, ou na cerca, com restos de comida, e depois quando se mata o porco aproveita-se desde a tromba até ao rabo, literalmente. Portanto, quando nós falamos em sustentabilidade e em economia circular, são conceitos que já estão dentro da nossa cultura e que continuamos naturalmente a desenvolvê-los. O vinho de talha tem que ser cá no sítio, tem que ser numa adega do vinho de talha, prova à saída da talha. Temos muita oferta, portanto, felizmente temos aqui uma oferta variada. Naturalmente que nos picos, e normalmente é quando volta do São Martinho, portanto, no inverno, mas principalmente a partir de dezembro e janeiro, são alturas que existe muita procura e existe, de facto, alguma dificuldade, mas as pessoas que venham a qualquer altura, mas principalmente para provar o vinho de talha junto de uma talha que é absolutamente fundamental. Autêntico, acho que é isso. O Baixo Alentejo é um território único que gostamos de preservar e gostamos de desfrutar e queremos mostrar a todos.